Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Já me segue. Bom dia pra você. Me apoia aí na minha causa. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado. E espero que esteja sendo legais essas lives para as pessoas, que possa ter efeito nisso que a gente está falando todas as manhãs, que Deus possa estar com vocês hoje, mais um dia. E a gente precisa dele todos os dias, pessoal. Todos os dias a gente precisa da presença de Deus. Então não adianta a gente orar só no domingo, só no meio da semana. Tem que ser todo dia. E desde manhã, a gente tem que pedir a presença dele, para que o nosso dia seja consagrado, seja protegido. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, novamente, mais uma vez. Então eu espero que você possa ser abençoado, possa... Bom dia, possa estar na presença de Deus aqui com a gente e possa me seguir também aí. Se você ainda não me seguiu, me segue. Meu perfil ele tá bem fraquinho ainda, tá bem irrelevante no TikTok, mas eu preciso da ajuda de vocês aí para me seguir, porque ele ainda tá bem com poucas pessoas, né? Mas eu creio que em breve vai estar bem relevante. Eu não entrava muito aqui no TikTok, resolvi começar a fazer por aqui. Boa, acordou calma? Que bom, né? Tá vendo só? É isso, então tem que orar desde o começo do dia, aí o seu dia vai ser melhor, viu? Então, e agora eu comecei a fazer por aqui essas lives, né? Eu já fazia lá no outro lugar, eu não posso ficar falando o nome, mas eu já fazia lá há 3 anos e já teve muitos resultados bons. Nós conhecemos até pessoas pessoalmente, pra vocês terem uma ideia. Então, eu quero repetir o que eu fiz lá, eu quero fazer aqui também, para que as pessoas possam ter mais contato aí com a palavra de Deus, possam ter contato com testemunhos e que a gente possa melhorar a vida das pessoas aos pouquinhos, com uma simples mensagem de manhã. Fácil, né? É fácil, né? Não é fácil, gente, a gente melhorar a nossa vida, se transformar? Parece, né? Não é fácil não, tô brincando. Mas hoje eu vou orar aqui rapidinho e vou orar aqui por vocês rapidinho, tá? E aí a gente vai abençoar aqui o nosso dia e vamos começar aqui com o tema, tá? É isso, gente, ó, vi aqui a Gabriele aqui. Tudo bem, Gabriele? Que bom, vamos seguindo, vai orando, vai se concentrando, vai dar tudo certo. Tá bom? É isso. Tem algo que chama domínio próprio, Gabriele. Pesquisa lá na Bíblia depois. Tá lá em... Caramba, agora eu esqueci. Gálatas. Acho que é Gálatas. Agora deu um branco. Mas pesquisa lá sobre o domínio próprio. Tá bom? Você vai ver como isso vai te ajudar. Deixa eu ver o que o meu amigo escreveu aqui. Ore por mim, foi escolha. Tô precisando muito, sou desesperado. Quem que é aqui? O Kalel, é isso? Meu amigo, você está desesperado? Eu falei isso ontem e vou repetir hoje para vocês, tá? Se você está desesperado, isso é um sinal de que você concluiu sem concluir. Olha só, você concluiu sem concluir. Que você precisa de Deus na sua vida. Que você precisa de Deus e que você sozinho não dá conta. Essa é a parte boa do estar desesperado, tá? Então, minha dica para vocês estão desesperados, vocês estão no limite, existe uma parte boa de estar desesperado, de estar no limite, sabe? O que é essa parte de Deus? Você vai pedir para Deus te dar um sinal, uma resposta, Ele vai cuidar de você. Então, é importante chegar nessa fase de estou no limite, não sei mais o que fazer. Se você não sabe mais o que fazer, então você já sabe que agora você tem que entregar nas mãos dele e deixar ele direcionar o teu caminho
e realmente relaxar. Só assim ele vai poder te dar um rumo e você vai conseguir superar o que você está passando e vai chegar às respostas, tá bom? Vou orar aqui pra gente, pessoal, só pra gente abrir a nossa live. Pai amado, eu peço, Pai, que o Senhor possa estar presente, ser presente aqui nessa live, nesse momento, logo cedo. Essas pessoas estão precisando de Ti, estão precisando conhecer o Teu amor, estão precisando Te conhecer. Eu quero que o Senhor use a minha vida para que eu possa falar as palavras certas, que eles escutem e que levem para a vida deles uma mensagem positiva, de fé, de fortalecimento, de resistência, de cura, de libertação, e que o Senhor possa estar aqui conosco, Pai, durante esse tempo. Que o Senhor possa derramar o Seu amor sobre a vida dessas pessoas que estão aqui, gastando o seu tempo para me ouvir. É muita responsabilidade, Pai, estar aqui. Mas o Senhor me capacitou para isso, vem me capacitando para isso, e eu entrego a minha vida para fazer isso, Pai. Para falar para essas pessoas do Seu amor e para que elas possam ser transformadas para pessoas melhores, que elas possam sentir a Sua paz que excede todo entendimento. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, vamos lá. Quem não me segue aí. Me ajuda. Poxa vida, tô tentando melhorar o meu perfil lá para que seja entregue para mais pessoas. Então me segue aí. Todas as manhãs, pessoal, desde semana passada eu tô fazendo essas lives aqui. Obrigado aí para quem já tá seguindo. Desde a segunda-feira passada eu venho fazendo 7 da manhã, 7h05, mais ou menos, né? Eu venho fazendo a live aqui. E minha intenção é te ajudar, não é chamar sua atenção, te dar uma bronca. Sabe por quê? Deus, ele acolhe com amor. Jesus, ele acolhe com amor. Jesus é manso. E nós precisamos ser imitadores dele. Minha intenção é essa, pessoal. Não é ficar apontando o dedo. Não, uma coisa ou outra que eu vou comentar aqui, pode ser que para você sinta que seja um apontar de dedos, mas não é a minha intenção, tá? É que tem coisas que eu já passei aqui na minha vida. Tchau, amiga. Vai lá. Bom dia para você. Fica com Deus. Tem muitas coisas que eu já passei na minha vida que eu posso ajudá-los com meus testemunhos. Da forma que eu era, da forma como eu conduzia a minha vida, da forma como eu desagradava a Deus. E eu vivia no mundo, fazendo muita coisa que com certeza Deus não gosta. Mas um dia eu percebi que eu precisava mudar a minha conduta, mudar os meus hábitos. E a gente muda o hábito, pessoal, aos poucos. Não tem como, não tem um formato de você chegar do dia para a noite e falar, a partir de hoje eu vou fazer assim, tudo. Não, é aos poucos. É mudando uma coisinha de cada vez. Uma coisinha de cada vez. É como você imaginar que você tem uma casa toda bagunçada, toda suja, toda acabada. E aí você, aos poucos, vai entrando em cada cômodo e vai, primeiro de tudo, tirando alguma sujeira, tirando o que está mais por cima. Você já arrumou tua casa? Você já limpou a tua casa? É assim, não é? Aí você arruma um cômodo, né? Tira um pouco de lixo, põe no saco, põe pra fora. Aí você volta lá, deixa eu passar mais uma vez pra ver. Aí você olha, tem mais lixo. Aí você põe dentro do saco, joga no lixo. E você vai arrumando. Daqui a pouco você começa a limpar aquele quarto. Daqui a pouco aquele quarto está limpo, mas tem o resto da casa toda pra limpar. Essa casa é você, que precisa de uma limpeza, que está vivendo no meio da sujeira e está normalizando isso, achando que é normal. Entendeu? Então, quando eu falo para vocês que eu não quero ser agressivo no que eu estou falando para vocês, eu estou aqui para te sugerir algumas coisas que eu fiz na minha vida e que deu certo, e que deram certo, e que eu testemunhei milagres de Deus. Porque Deus tocou meu coração para que eu fizesse essa limpeza na minha casa, dentro de mim.
para que eu pegasse traumas de quando eu era criança e eu tirasse da frente e eu superasse, porque nós carregamos traumas que a gente teve no passado por conta dos nossos pais, das nossas famílias, da estrutura familiar que às vezes a gente não teve ou teve de uma forma totalmente equivocada. Mas a minha ideia é abrir seus olhos, é mostrar para você que a solução não é a igreja, a solução é Jesus. A igreja é um hospital para te tratar. A solução é Jesus. Jesus é o médico dos médicos. Ele pode te curar, ele pode te ensinar, ele pode te moldar, ele pode trazer uma vida nova para você. Que você não vai depender de muita coisa que hoje você acha que você depende. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. E eu quero pedir para que você me siga, me ajuda aí com a questão do meu perfil, para que essa mensagem seja cada vez mais relevante, para que as pessoas me conheçam, para que as pessoas possam ouvir essa palavra que você está tendo a oportunidade de ouvir, tá? Hoje nós vamos falar sobre algo muito forte. E esse algo, gente, é assim, ó: a vida que você quer só existe depois da renúncia. Renunciar. Gente, renúncia é uma palavra que ela é muito importante. E talvez ela só esteja no segundo plano quando você pensa que a primeira palavra é atitude. Porque você precisa dar um primeiro passo para mudar a sua vida e precisa de atitude. Mas aí o segundo passo para realmente você começar a mudar é você ter renúncia, você fazer renúncias, você mentalizar que você precisa fazer renúncia. Eu vou ter que renunciar a muita coisa. Então, assim, nós não podemos querer colher se a gente não planta. Nós não temos como ter uma vitória sem passar por uma batalha, não é? A gente não pode viver uma promessa se a gente não passar por um processo. No reino de Deus, gente, não existe ressurreição sem cruz. Se até Jesus precisou, se ele fez isso por nós, sendo perfeito, não tendo pecados, quem dirá nós que fazemos tanta coisa errada, que fazemos coisas da nossa cabeça, à vontade, que nos perdemos em vícios, nos perdemos no dia a dia nosso? Já parou para pensar nisso? Já parou para avaliar isso? Então a primeira coisa que vem são as atitudes. É você ser uma pessoa de atitude. Para quê? Para dar o primeiro passo. A segunda coisa que vem é renúncia. Mas às vezes, para você ter atitude, em alguns casos a renúncia tem que vir primeiro. Porque tem pessoas que têm ego. Tem pessoas que estão em cima de um orgulho, de uma vaidade. E aí realmente a primeira coisa que vai ter que vir vai ser a renúncia, até antes da atitude. O menino aqui falando que é certo ou errado, tudo depende da percepção e criação. Cara, o que é certo pra mim é que eu não tô com ela aqui, tá lá na sala. É tudo que tá na palavra de Deus. Você precisa ter uma base. Não existe um outro manual que não seja a palavra de Deus. Mas falar isso para as pessoas que às vezes ainda não estão nesse nível de entendimento, nessa linha, com a mente aberta, com o coração aberto, pode parecer que eu tô errado. E essa não é a minha ideia. Não quero parecer errado para ninguém, não quero parecer confrontador para ninguém, porém, eu vou ter que confrontar algumas coisas às vezes, vou ter que falar algumas coisas, né? Olha, isso que você está falando aí, eu não sei no que você está se baseando. Essa pergunta que você está me fazendo está muito fora do contexto, tá, Elvis? Com toda certeza isso não é normal, isso não faz sentido, cara. Eu tô te falando da palavra de Deus. Então eu peço, te convido para que você leia. E aí você ore. E aí você tem a atitude de pensar assim: vou começar a melhorar a minha vida. Entendeu?
pode ter certeza que as coisas começam a mudar, meu amigo. A gente começa a ter um olhar mais, vamos dizer assim, puro das coisas, porém, nós acabamos ficando por ser implacáveis, né? Porque nós vamos considerar o que está lá na palavra de Deus e vamos seguir aquilo. Se a sua vida tá ótima, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Eu tô aqui para ajudar as pessoas que estão com a vida ruim, que estão sofrendo, que estão com dores, né? O depois, a salvação, essa não vai depender do que eu tô pregando aqui. Eu tô pregando aqui uma primeira atitude, um primeiro passo para que vocês entendam ao longo do tempo como, de que maneira alcançar a salvação. Beleza? Fica tranquilo. Mas sejam bem-vindos aqui. Eu quero mais é que tenham pessoas aqui comentando. Eu convido você a me seguir. Por quê? Porque eu preciso que essa mensagem chegue mais longe, gente. Hoje eu tô falando aqui a respeito de renúncia, tá bom? Nossa, eu gosto quando as pessoas mandam mensagem assim, ó. Olha lá. A Pam, a Morena, aqui, ó, escreveu aqui sobre os filhos. A outra que falou da vida dela. Ô, Pam, eu falei um pouquinho antes, então antes de eu começar eu vou repetir um negócio aqui, tá? Quando a gente tá desesperado, quando a gente fala assim, eu não sei mais o que fazer, talvez esse seja o momento que a gente precisa passar para que as coisas realmente mudem. Sabe por quê? Porque aí é quando você pega e fala assim, agora eu vou botar nas mãos de Deus. E aí Deus pode agir, pode fazer do jeito dele. Tá? Então, o desespero que você está sentindo no teu coração, não fique desesperada. Apenas creia que agora é o momento que você vai ajoelhar e vai pedir para Deus, Deus, me capacita, me ajuda, me dá um caminho. Eu preciso de você, porque eu sozinho aqui não consigo fazer mais nada. O possível eu já fiz, e a gente tem que ser desse nível do quê? De o que é possível a gente fazer, porque o possível, ó, tá nas nossas mãos. Agora, o impossível é só Ele que faz. O impossível é só Ele que faz. Quantas vezes eu não passei por situações na minha vida que eu falei assim, meu Deus, agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei para onde olhar. E aí, eu recebi uma palavra de Deus de forma inesperada, um papelzinho no farol, uma pessoa que aconteceu uma situação na minha frente ali, que na hora Deus falou comigo, sabe? É mais ou menos isso, é nessa linha. Então, se você tá desesperado, se você tá triste, tá mal, se você tá passando por uma situação dessa que as moças estão escrevendo aqui, ó, um falou que a filha mais velha, de 19 anos aqui, se revelou como bi. Vou falar uma coisa pra vocês. Todos vocês têm uma arma nas mãos, que é a oração, que é o jejum, que é a palavra de Deus. Nada resiste a isso. Nada. Entendeu? Qualquer que seja a coisa. Pode falar que, então vou fazer uma feitiçaria ali, vai dar certo. Não vai, vai dar ruim. Tá aqui alguém que fazia isso. Tá bom? Tá aqui alguém que era desse lado aí, desse caminho. E aí eu vi que só com Jesus a gente é capaz de conseguir conquistar o que precisa ser conquistado, da forma pura, da forma justa. Foi só assim. Sabe? Mas eu peço que vocês orem incessantemente. Porque Deus pode fazer na nossa vida. Tá? É isso. Orem incessantemente. Vamos lá. Sobre renúncia.
Renunciar, pessoal, é o seguinte. Você acha que é verdade essa frase, ó? Você pode ter tudo sem abrir mão de nada? Você acha que é possível? Posso ter tudo e não preciso abrir mão de nada. Só para você ter um exemplo bem patético. Para você conseguir conquistar o seu dinheiro, por exemplo, você precisa abrir mão de um tempo seu para algo que você gosta de fazer, para você poder ir trabalhar, acordar cedo, vai, trabalha, gasta a sua semana toda, geralmente, tem gente que gasta o final de semana junto, para você ganhar um dinheiro e às vezes você nem conseguir aproveitar, você só sobreviver, né? Então assim, essa frase que você pode ter tudo sem abrir mão de nada é mentira. Concorda? Então a gente precisa sim abrir mão, renunciar. E a maior renúncia é renunciar ao que está dentro da gente. É renunciar àquilo que a gente mais gosta de fazer. Tá aqui uma pessoa que era cheia de manias. Renunciar, gente, é morrer para o eu, para viver o seu propósito. Eu trouxe algumas coisinhas aqui para complementar, né, o que eu vou falando. Uma coisa ou outra eu vou lendo aqui para vocês, que eu escrevi. Olha só. Lucas 9:23 vai dizer assim. Escuta aí, turma. A Valesca está perguntando qual a minha religião. Eu não tenho religião. Eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um evangelista. Para mim o problema é a religiosidade. Eu já tive, hein? Olha que eu já tive. Mas eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um evangelista hoje, graças a Deus. Eu não acredito em coisas assim. Não, a pessoa pergunta pra mim, qual a sua religião? Eu nem gosto dessa pergunta. Eu entendi o que você perguntou, tá? Mas eu não gosto, porque eu sigo a Jesus, simplesmente. Eu vou na igreja, sou cristão, né? O segmento, vamos dizer assim, eu sou cristão, né? Claro, eu creio em Cristo. Vamos lá. Então, olha só. Lucas 9:23 vai dizer assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Então Jesus não disse para ninguém, sinta vontade de algo, né? Ele disse simplesmente negue-se. O que governa as suas decisões hoje? Essa é a pergunta que eu faço para você. Olha só, me respondam aí. A sua vontade ou o propósito? O que vai governar suas decisões, né? Você está seguindo Jesus ou você está tentando ir num lugar e levar Jesus para aquele lugar que você sabe que não é agradável? Tem gente que está pregando a palavra de acordo com a sua própria vontade, vamos dizer assim. O que a gente deve fazer? Independente de qualquer coisa, sempre orar, sempre pedir a direção de Deus, em tudo. E eu não entendia isso. Aí você começa a entender quando você faz algo e começa a dar errado. Aí começa a enroscar o caminho. Já aconteceu com vocês? Vou dar um exemplo ridículo. Eu gosto de dar uns exemplos bem ridículos, gente. Me entendam, não me odeiem. Eu fui comprar uma moto. Pega essa chave. Eu fui comprar uma moto. E aí eu cheguei lá e a moto tinha só 200 km, mas ela tava ralada dos dois lados. Aí eu falei, meu Deus, mas a pessoa só 200 km ralou a moto dos dois lados, o que aconteceu, né? Só que ela falou pra mim, quando eu liguei, que tinha ralado de um lado. E chegou lá, eu entendo de moto, eu tenho o olho, né? Meu olho funciona. Aí eu olhei e falei, pô, mas essa moto tá ralada dois lados, cara, o que aconteceu, né? E aí eu falei, não, tudo bem, eu arrumo e tá tudo certo, fico com a moto, né? Se você me der um desconto aí e tal, eu fico com ela. Só que, fui andar com a moto com o espelho rodando, horrível. Mas tava nova, assim, mas precisava mexer, né? Aí ela falou, tá bom, eu aceito. E aí, olha só, ela pegou e falou pra mim, então tá bom, então como a gente faz? Eu falei, não, beleza, cadê os documentos? Deixa eu ver. Que documento? Eu falei, nossa, como assim, qual documento? Documento da moto. E aí eu sei que essa moça, cara, demorou um tempão pra voltar lá no lugar pra falar pra mim que ela não tinha o documento impresso da moto, não tinha nem digital, ela não tinha nada. Ela andava com a moto por andar, eu não sei, ela comprou,
botou no nome dela e não baixou aquele negócio no aplicativo lá pra ter o documento no celular. Falei, cara, que pessoa perdida, né? Que loucura. Aí ficou aquele negócio. Eu falei, faz o seguinte, então, isso já passou umas 3, 4 horas que eu tava no lugar. Aí eu sei que chegou no outro dia, aí a minha esposa, eu cheguei em casa, contei pra minha esposa falou assim, não é pra você comprar essa moto. Você não tá percebendo os sinais de Deus aí? Travou tudo. Primeiro chegou lá, a moto tava ralada dos dois lados. Segundo chegou lá, a menina não sabia do documento. Você vai insistir? Aí ela falou, por que você não vê uma com valor equivalente? Aí às vezes você encontra uma agora que acabou de anunciar e tá inteira. Aí eu, por curiosidade, entrei nos anúncios, né? No site lá e tal. Comecei a procurar, tinha entrado uma na hora. R$400 a mais do que ia pagar, a moto tinha 400 quilômetros. E aí, falei, poxa, cara, peraí, deixa eu ver essa moto. Fui lá ver a moto, não tinha um risco. Cheguei lá, o cara, um japonesinho. Eu adoro japoneses, gente. Eu tenho amizade com muitos japoneses, eles são muito legais, né? É muito legal o japonês. Eles são sempre muito corretos, né? Muito do bem. Aí eu cheguei lá, o japonesinho lá, não, porque eu comprei, aí me mostrou todos os documentos, tudo que ele tinha, manual, um monte de detalhe, ele tinha andado com a moto só 400 km, tinha a moto há 1 ano, me explicou tudo, me deu uma capa para cobrir a moto, me deu um baúzinho para pôr atrás. Ele, não, pode ficar com tudo isso aqui e tal, resumindo. Deus me travou numa coisa, eu tava insistindo do meu jeito, ele falou, não compra, filho, não vou deixar você comprar. Aí eu orei, minha esposa deu um conselho certo. E aí o que aconteceu? Encontrei algo muito melhor para mim. Um dia depois, só tive a paciência de ir embora e procurar. E foi perfeito. E a moça depois disso me ligou. Depois de uns 2 dias ela me ligou. Eu consegui resolver o documento. Você acha que era para eu comprar aquela moto? Não, era para eu esperar uma que Deus tinha preparado. Então eu tô dando um exemplo bobo para que você entenda que nas mínimas coisas você tem que pôr Deus. Em tudo, gente. É na compra de uma moto, de um carro, de uma casa, principalmente de uma casa. É num trabalho que você vai falar sim ou não, né? É um relacionamento. Relacionamento você tem que orar por muito tempo. Não tem nem o que falar, né? Eu vivi na promiscuidade muito tempo na minha vida. Muito tempo, muito tempo. Eu fui casar com 31 anos. Dos meus 15 até os 30, só Deus na causa. Só Deus na causa. Sabe? Porque não foi brincadeira, né? Eu sempre queria encontrar uma pessoa legal, um relacionamento bom, alguém que prosperasse, né, para um casamento, sempre quis. Mas no que eu não ia encontrando, eu ia procurando, e eu ia caminhando, todo mundo que passava na minha frente, eu ia achando que era aquela pessoa. E eu não fazia um filtro, sabe? Não, peraí, deixa eu filtrar, deixa eu ver se é isso mesmo. Deus, não, né? Eu ia errando, erro após erro, erro após erro. Aí um dia uma pessoa do nada falou pra mim assim, quando você fizer desse jeito aí, você vai canalizar energias pra você que você não precisa, e isso só vai te distanciar do seu propósito. Eu falei, eita, tô errado mesmo. Aí que eu fiz, falei, não, a partir de hoje eu vou começar a curtir os meus dias. O que é curtir o dia? Eu gosto de andar de moto, eu gosto de treinar, né? Eu gostava de sair com os meus amigos pra comer. O que eu fazia? Eu saía com os meus amigos, eu comecei a ter o cuidado de falar assim, Deus, se tiver alguém aqui que é pra mim, essa pessoa vai vir falar comigo, porque eu não vou olhar pra uma mulher aqui dentro. E eu comecei a tomar esse cuidado. E aí o que eu fazia, né? Eu sentava num lugar assim pra comer, eu comia, aí tinha uma mesa com mulheres assim, você percebia às vezes que era solteira e tal, eu ficava na minha, olhando pra baixo, quieto, não olhava pra ninguém, levantava de cabeça baixa, ia pro banheiro, ia sair embora. Aí eu comecei a pensar de uma outra maneira. Eu falei, não, eu não vou mais procurar ninguém. Agora eu vou trombar com a pessoa certa. Eu vou encontrar com ela, eu vou tropeçar nela. Aí vai me mostrar que é essa pessoa. Aí olha que loucura, gente. Tava na academia treinando e tinha um espelho, né? Grande assim, ó. Eu tô falando agora aqui de renúncia de desejo, tá? Olha só. Isso eu tive uma renúncia aí. E eu tinha que me controlar dia após dia, porque era uma coisa minha. Eu acordava naquela pegada de não, vou sair, vou fazer não. Eu falava, não, eu mudei. Agora eu preciso fazer de outro jeito. E aí eu tô na academia treinando, tinha um espelho, aí eu tô treinando, daqui a pouco aparece uma moça lá em cima, na catraca, dava pra ver a catraca da academia, todo mundo que chegava. Aí me chamou a atenção, assim, eu olhei, eu falei, ih, Deus, eu acho que é ela.
Falei, eu acho que é ela. Aí eu cheguei pro professor da academia, falei, quem é essa menina? Ela é nova, chegou aqui hoje e tal. Ah, tá bom. Aí passou uns dias, ele, por que você tá perguntando? Eu falei, não, cara, senti alguma coisa diferente por ela. É mesmo? Eu falei, é. Aí passou uns dias, eu cheguei no professor e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu já descobri, eu vou casar com ela. Aí ele falou, você é louco, ela tem namorado. Eu falei, não sei, cara. Eu só sei que eu vou casar com ela, eu não sei do namorado, eu só sei que eu vou casar com ela. Gente, isso passou 2 anos do que eu falei isso pra ele. Ela sumiu um tempo, voltou sem o namorado, né? E voltou numa condição horrível de necessidades, assim, de precisar de ajuda pra muita coisa. E aí ela começou a se aproximar de mim. E a gente começou a conversar, e eu comecei a ajudar ela em umas coisas, e o carro dela quebrou, eu fui arrumar o carro dela. Falei, não, ela, não, por que você tá me ajudando? Eu falei, não, eu tô te ajudando porque eu senti que eu preciso te ajudar. Aí eu fui, ajudei a arrumar o carro, aí eu fui, fiz isso, fiz aquilo. Aí eu fui, busquei pra ir na academia, porque ela tava sem o carro, tava arrumando. Aí ajudei, aí a avó dela faleceu, eu fui no velório, cheguei lá, dei um abraço. E a gente foi se aproximando, é a minha esposa. Então assim, eu renunciei aos meus desejos, para poder encontrar alguém certo, para dividir a minha vida. E hoje eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa que cuida de mim, que chora por mim, que ora por mim, que acorda no meio da madrugada e põe a mão na minha cabeça e começa a orar por mim. É isso que você tem que buscar. Você tem que buscar coisas boas para sua vida. Entendeu o exemplo? Vou continuar no meu material aqui, tá? Porque se eu continuar falando dos meus testemunhos, gente, eu não paro, viu? Ixi, as histórias vão longe aqui. Mas eu espero que tenha edificado a tua vida, isso que eu falei, tá? A gente ter certezas do que a gente quer. Eu quero viver o propósito, eu não quero o que é passageiro, sabe? É isso aí mesmo. Agradecer todo dia, né? Por tudo que Deus nos dá e pelos ensinamentos que Ele nos proporciona. Tá? Você não me seguiu ainda, gente? Me segue aí que eu tô batalhando nisso pro meu perfil crescer aqui para que eu possa ser visto pelas pessoas e que Deus possa me usar para falar para vocês, tá bom? Me ajuda aí, me segue aí e manda pros seus amigos. Fala, ó, esse cara é gente fina, ele parece bravo, mas é legal, é um cara de Deus, é um cara que já teve muitos problemas, mas agora ele serve a Deus e ele tá aqui para nos ajudar. Segue ele aí, pronto, manda essa que a pessoa vai na hora me seguir, beleza? Obrigado pra quem tá seguindo, que eu vi um monte subir aqui. Bora lá, olha só. Ai. Pega essa aqui, ó. O que você precisa negar para avançar, né? Então, alguns exemplos eu coloquei aqui, ó. Alguém que quer saúde, mas não renuncia a hábitos destrutivos, né? O que é hábitos destrutivos? Você se alimentar mal, consumir coisas. E a minha dica como praticante de atividade física há 30 anos para você a fórmula do sucesso para você não é você ir lá e tomar aquele negócio que todo mundo tá tomando agora para emagrecer, né? Aquilo lá só vai te destruir mais. Pode ter certeza que aquilo ali não vai fazer você mudar o seu hábito, ele vai te dar um resultado rápido, sem você passar pelo processo. E quando isso voltar, cara, eu não quero ver isso, gente. O que vai acontecer com essas pessoas daqui a um tempo, sabe? Porque tá todo mundo acessando coisas, pulando etapas. Então, ó, precisa estar ligado. Minha dica, o que eu fazia? Eu sou um cara que eu como muita porcaria, tá? Sou mesmo essa pessoa. Eu gosto de bolacha, eu gosto de salgadinho, eu gosto de sorvete, eu gosto de chocolate, eu gosto de tudo isso daí. Eu gosto de comer no fast food, adoro. Só que eu sempre fui muito magro. Então o fato de eu treinar me ajudou a crescer e eu me mantenho num padrão bacana há muito tempo, sem me preocupar. Porém tem a saúde. Então o que eu faço? Na semana eu como limpo. Na semana toda, como limpinho. Procuro não comer besteira, o mínimo possível. Aí quando chega no sábado, geralmente eu como algo que eu gosto. Algo que eu gosto com vontade, né? É uma pizza doce, é um fast food, é alguma coisa assim de sobremesa. Esse é o primeiro passo que você tem que dar para você melhorar. Não adianta você chegar lá com um plano alimentar rigoroso que você não vai se adaptar e vai largar. Então o ideal é que você faça o quê?
Faz algo gradativo, vai te ajudar, você vai conseguir dar conta disso, vai administrar, vai pegar gosto, vai ver resultado com o tempo e vai funcionar para você. A minha esposa é nutricionista. Os pacientes dela vêm, é a mesma história, todo mundo. Passa 1 mês, 2 meses, segundo mês some. Aí depois do tempo, preciso voltar. A pessoa não quer fazer esforço, cara. Entendeu? Ou acha que tem que ser uma mudança 100% do dia pra noite. Não vai conseguir fazer desse jeito, pessoal. Não vai conseguir. Então, é um sinal, tá? Então, assim, tem que ter a renúncia. Você precisa abrir mão de alguns hábitos para você conquistar o objetivo. Outra coisa, ó. Quer prosperar, mas não renuncia à preguiça. Pô, aí não tem como, né? Não tem como. Você vê que as pessoas devagar... Você vê na cara dela que ela é lenta, cara. Aí não tem como, cara. Você tem que ter atitude, levantar, ir pra cima. É isso. Quer casamento restaurado, mas não renuncia ao orgulho. Tá brigada com o marido, tá brigado com a esposa e tá orgulhoso. E, vocês não podem cometer esse pecado, gente. Dormir brigado com o marido ou com a esposa, isso aí é um pecado, tá na Bíblia. Não é aconselhável que você faça isso. Você precisa se resolver antes de dormir, viu? É só um conselho que eu vou te dar aí. Faz de conta que é meu conselho, mas tá na Bíblia, tá? Para que você não amanheça no dia seguinte com uma briga da noite passada, tá bom? Sempre zerem o game, gente. Zera o jogo. Reseta o dia para começar o outro dia no 0, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não existe mudança sem renúncia. As ideias do cara, velho, que ele escreveu aqui, se o Wolverine faz carinho na minha cabeça. Não, cara, eu sou assim mesmo, velho. Mas gostei da sua piada, achei engraçada. Você é criativo. Essa eu nunca tinha ouvido. Vou dar essa ideia pros meus amigos, eles vão gostar. Bora lá. Quem não renuncia ao passado não acessa o futuro. Lá em Filipenses 3, 13 e 14, você vai ler assim, ó. Se liga. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Deus não constrói um futuro em cima de uma bagagem velha. Pegou? Que lembrança ainda está te prendendo, pessoal? Que relacionamento Deus já mandou você soltar e você insiste em segurar? Que ambiente você está frequentando, Deus já mostrou para você que é para parar de ir e você não para? Que ciclo que você precisa encerrar hoje? Quando você abraça o passado, Deus está esperando com o futuro nas mãos ali para te entregar e você não está conseguindo receber. Renúncia dói, mas a estagnação mata. Você ficar parado mata, né? Hebreus 12:11 vai dizer assim, gente: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. Então, olha lá o exemplo que eu dei agora há pouco, né? A academia dói, mas gera força, né? O estudo cansa, mas gera crescimento. A santidade exige corte, mas gera vida. O problema não é sentir dor, o problema é amar demais o conforto. Você prefere o conforto agora ou a recompensa depois? Você está fugindo do processo ou está confiando no processo? Você está passando pelo processo ou você está tentando pular o processo, dar um jeitinho? Olha só, isso é forte, hein? E me segue aí, ó. Tem um monte de gente na live. Me segue, gente. Me segue aí que eu preciso que meu perfil cresça para essa mensagem chegar longe. Beleza? Tem o meu fã-clube. Eu nem sei para que serve. Eu vi que tá escrito aí, alguém acessou meu fã-clube. Eu não sei para que serve isso, gente. Eu tô descobrindo aqui as coisas ainda, tá? Com o tempo eu acho que eu vou entender. Mas eu não sei para que é. Se é para eu falar alguma coisa diferente lá, se é para eu trazer alguma mensagem, se... sei lá, o que faz o fã-clube. Eu nunca tive um fã-clube, tá? Então, não sei como funciona isso. Acessa lá, com o tempo eu vou descobrir. Eu posto coisa lá também. Sei lá eu que trem é esse. O problema, gente, não é a gente sentir dor, é a gente amar demais o conforto, né? E aí, ó, olha só, não existe glória sem cruz. Se até Jesus passou por isso,
Por que você não vai passar? Por que eu não vou passar pelo processo? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Jesus falou. Se a gente perder a nossa vida pela causa dele, a gente vai achar a vida. Se a gente entregar os nossos orgulhos, renunciar, a gente vai encontrar vida nele. E vida em abundância, prosperidade. Sabe por quê? Lá em Jeremias tem uma frase, um versículo que vai falar que os planos dele são muito maiores do que os seus planos. Leia ali. É muito forte isso, gente. Os planos de Deus são muito maiores do que os seus. Só que a gente não acredita. E quando a gente começa a entrar nisso, com vontade, disposto, as coisas mudam, gente. As coisas começam a mudar. Quando você abre o teu coração de verdade e se entrega para Deus, as mudanças já são rápidas, velozes. Agora, aquele que vive num loop infinito, você conhece pessoas assim? Que vivem num loop infinito? A vida da pessoa é sempre a mesma coisa. Conhece alguém, se relaciona, apresenta para todo mundo, daqui a pouco terminou. Conhece outro, apresenta para todo mundo, daqui a pouco terminou. Por quê? Porque está buscando no lugar errado. Não está orando. Está aceitando qualquer coisa e você não foi feito para receber qualquer coisa na sua vida. Só que você gosta de receber qualquer coisa. E posso te falar, o inimigo, quando ele vem com as ciladas dele, ele traz coisas que são aparentemente prazerosas, bonitas, aos nossos olhos. Ele traz desse jeito, para que possa te enganar, para que possa te ganhar. Quando Deus manda, ele manda alguns enigmas ali, né? É algo que você fala assim, cara, essa conta não fecha. Sabe por que não fecha? Porque é você que está fazendo a conta. A conta de Deus não fecha porque ela é diferente da sua. Ele já está enxergando o passo da frente. Você está aqui parado aqui atrás. E aí você não se propõe a passar pelo processo. E você, ao invés de abrir mão de porcarias que você está carregando, você quer segurar esse peso. E aí você não acessa aquilo que Deus tem para você. Gente, eu espero que eu esteja falando aqui para pessoas de várias idades. Deus tocou meu coração para eu falar uma coisa para vocês. Olha só. Eu já fui adolescente na vida, obviamente. Hoje eu sou mais velho, né? Não sou tão velho, mas sou mais velho. Hoje eu tenho meus 43 anos. Já vou indo para 44. Quando eu tinha 15, 14, eu ia em lugares que eu chegava e eu escutava algo falar para mim assim, sai daqui porque isso não é para você. E eu olhava ao meu redor, eu via drogas, bebida, promiscuidade, tudo. Algumas coisas eu consegui evitar. As drogas, a bebida. A promiscuidade foi difícil. Eu tive que lutar um pouco mais. Por muito tempo na minha vida. Desde jovem até, como falei pra vocês, falei um pouquinho antes aqui, pra quem não tava, até quando eu conheci a minha esposa ali um pouco antes, eu tive esse insight, essa pessoa, né? E aí eu percebi que através daquele pequeno conselho que foi lançado para mim, que eu tinha que filtrar as pessoas, eu fui buscar quem Deus tinha para mim. Mas aí olha só, quando eu era jovem, eu renunciava nos lugares. Eu chegava num lugar e falava, esse lugar não é para mim, esse ambiente não é para mim, eu não tenho que estar aqui. E eu ouvia claramente Deus falar para mim, sai daqui agora. Deixa esses caras aí usando droga e sai daí de perto deles. Não é nem para você estar perto deles. Usar eu nunca usei, mas eu chegava no lugar, eu ficava com nojo. Era um negócio que vinha dentro de mim, parece que eu ia sendo teletransportado. Eu ia flutuando para fora do lugar, assim, eu não conseguia, eu não me controlava. Vinha uma onda de nervoso em mim, assim, que eu começava a ficar, me tremia todo. E eu falava para meus amigos, eu preciso ir embora daqui, preciso ir embora. Não, mas por quê? Preciso ir embora. Preciso sair daqui. Aqui não é lugar, não, vamos embora, vamos sair, vamos ficar entre nós. E a gente saía fora, né? E aí esse é o meu conselho pro jovem. Você não tem que provar nada para ninguém.
Você não tem que se preocupar com o que vão achar de você. Que se dane o que acharem de você. Você está preocupado com a opinião de homens? Ah, porque vão falar que eu sou careta. Que falem. Porque o tempo vai passar e você vai encontrar essas pessoas de novo lá na frente. Essas pessoas vão estar com a vida toda atrapalhada. Quem me dera se naquela época eu tivesse o discernimento de pregar a palavra para aquelas pessoas. Eu poderia ter ajudado muitos. Eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento. Então, se você está aqui hoje, passando pela live, escutando essa mensagem, você fique sabendo que você tem capacidade, autoridade e o poder para mudar a vida de pessoas que estão perto de você, que estão nos ambientes que você está frequentando. Mas não tem ambientes que não são pra gente. Saiba perceber isso. Perceba. Ore. Chegou num lugar, sentiu alguma coisa constrangedora, estranha, fala pra Deus, Deus, me tira daqui, preciso sair daqui. E sai. Ora. Porque tem vezes que a gente vai ter que ir num ambiente constrangedor e estranho para evangelizar, para salvar vidas. Já aconteceu comigo. Sabe aquele lugar que te convidam, a festa que te convidam, e você fala assim, pelo amor de Deus, é melhor eu não ir, cara. Esse lugar vai tocar tal som, vai ter tais coisas. Aí você pensa assim, mas e se Deus estiver falando que eu posso ser um pontinho de luz lá naquele lugar? Aí você ora, se protege, se blinda e vai. Chega lá, faz a sua parte e se retira. E não seja influenciado. A gente precisa influenciar. A gente precisa influenciar para o bem. Vocês conseguem pegar essa ideia? Tem um monte de gente na live aí, me segue aí, pessoal. Me segue aí, me ajuda. Tô aqui toda manhã, 7 da manhã falando. E vai continuar. Isso aqui vai longe. Tá? Eu vou na live até 8h03. Que não pode dar 1 hora. Tá? Então vou seguir aqui com o que eu escrevi. Pega essa. O preço da renúncia é alto, mas o preço de não renunciar é maior ainda, gente. Sabe por quê? Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7 e 8. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quando você semeia um prazer momentâneo, você vai colher um vazio. É isso que você vai colher. Quem semeia obediência vai colher o destino, aquilo que Deus destinou para você. O que você está plantando hoje? Para onde você está olhando? O que você está consumindo? Sabe? O que você está consumindo? O que você tem para oferecer para as pessoas? Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de um conselho, eu estou falando de uma palavra, eu estou falando de um testemunho, estou falando de uma superação, eu estou falando de uma dificuldade que você conseguiu contornar com trabalho, com esforço, e você pode falar isso para a pessoa que está precisando. O que você tem para oferecer para as pessoas? É aí que você vê o nível que você está na vida. O que eu posso oferecer para as pessoas? Se alguém vier agora aqui na minha casa, o que eu posso oferecer de bom para essa pessoa levar para a vida dela? Entende? Questionem isso com a vida de vocês. Se olhem no espelho. Mas não é se olhar depois que você passa um monte de maquiagem, depois que você toma banho, não. Simplesmente se olha durante o seu dia, normal. O que eu posso oferecer para as pessoas? O que alguém que conversar comigo vai levar de mim? Será que quando essa pessoa chegar no outro lugar, ela vai pensando assim, poxa, gostei de conhecer essa pessoa, ele me ajudou. Ele adicionou coisas boas para mim. Se questione. Aí você vai saber o que você precisa melhorar. Uma outra fórmula que eu gosto de passar para as pessoas. Você sabe o que você precisa melhorar. Você sabe o que são as suas fraquezas. Você sabe aquilo que é incontrolável para você. Bota num papel. Olha que analógico que eu vou te falar agora. É bem analógico, bem tiozão. Pega um papel, uma caneta, faz uma coluna. Nela você vai pôr tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus, que você sabe que você não consegue controlar, que você sabe que é vício, que você sabe que é coisa que você faz, que já pontuaram para você que não tá legal.
numa coluna. Na outra você vai pôr o que você vai passar a fazer a partir daí. Eu vou dar o meu exemplo. Eu falava muito palavrão. Eu falei, não falo mais palavrão a partir de agora. O que eu fiz? Peguei um papel, botei todos os palavrões que eu falava de um lado e botei todas as palavras que eu poderia substituir do outro, sem ser palavrão. Falei, a partir de hoje, quando eu pensar isso, eu vou falar isso aqui. Cara, normal. Pode falar perto de mim o que quiser. Posso ir num jogo de futebol. Eu não falo. Por quê? Porque eu me condicionei a mudar. Falei, não dá mais para eu constranger as pessoas com um monte de palavrão que eu falo. Eu constranjo crianças, eu constranjo idosos, eu constranjo ambientes. Eu chego num ambiente que não tem nada a ver e solto um palavrão. Pra quê? Qual que é o significado de um palavrão, gente? Fala sério. O que ele significa? Para pra pensar. O que ele significa? Ah, é uma explosão de alguma coisa. Você não precisa falar isso, cara. Fala alguma coisa correspondente, que você vai ver que você vai se sentir até mais leve quando você falar. Você não vai sentir aquele peso, aquele negócio de, eu falei palavrão. E quem fala palavrão geralmente é assim. Ou a pessoa já tá tão perdida que ela nem percebe mais, né? E ela usa palavrão até com o pai e com a mãe, que aí já é um estado terminal. Falar palavrão com o pai e com a mãe, aí é estado terminal, cara. Mas enfim, eu tô confrontando vocês agora aqui, correndo o risco de sair todo mundo da live e me deixar sozinho, porque eu quero bem pra sua vida. Eu não quero ficar aqui fazendo carinho e você fazendo coisas que vai te prejudicar. Faz isso, beleza? Uma dica analógica aí do tiozão pra vocês. Bora lá. Sua colheita futura te assusta ou te anima? Você tá pensando assim, cara, a hora que eu colher isso que eu tô fazendo agora vai ser legal. Ou então, putz, a hora que eu colher isso que eu tô fazendo agora vai ser péssimo. Ou você nem pensa. Aí se você não pensar é mais perigoso ainda. Dicas valiosas de renúncia. Olha só. Renuncia ao imediatismo. Nem tudo precisa ser agora. Renuncia à necessidade de ter razão. Às vezes vencer uma discussão é perder um relacionamento. Cara, não queira ter razão, queira ser feliz. Renuncia a ambientes que enfraquecem sua fé. Nem todo lugar merece a sua presença. Pega essa. Renuncie comparações. Comparar mata identidade. Cada um é cada um tem o seu perfil, o seu comportamento. Você tem que se trabalhar para você ser melhor no seu perfil. Não querer imitar pessoas. Entendeu? Ah, você pode sim pegar uma ideia comigo de, poxa vida, escutar um testemunho meu e pensar, poxa, acho que eu vou tentar fazer o que esse cara fez. Desde que você não viva pra isso. Você pega uma dica. Você não vai querer ser eu, entendeu? Né? Então, pensa nisso. Você tem que ser dentro do teu... O que dentro do que eu tenho possibilidades eu consigo melhorar? O que eu consigo fazer de melhor? O que eu consigo evoluir? Qual a personalidade que eu tenho aqui? Você tem que se identificar. E tá tudo bem ser autêntico. Quero ser eu mesmo. Por exemplo, eu chego num lugar, meus amigos, eu tenho uns amigos que eles gostam de comer nos lugares caros. Cara, eu chego no lugar, eu não tô nem aí. Chamo o garçom, ô garçom, tudo bem? Aqui tem arroz, feijão, ovo, bife, coisa assim, normal. Eu não quero esses negocinhos com um matinho em cima, com um bagulhinho espetado, uma cerejinha. Eu não faço questão, eu quero comida, eu vim aqui pra comer. Eu sou um cara muito literal. Então eu vim aqui pra comer. E meus amigos ficam tudo olhando na minha cara. Ô, cara, você não pode falar assim com o garçom. Fala, não, eu tenho que falar com ele como? Em inglês? Não, eu falo do jeito que eu quiser, cara. Eu tô falando com educação. Eu tô falando, expressando a minha necessidade. Eu não tô lá pra fazer média, pra fazer moral, pra fazer social. Eu quero me alimentar. Entendeu? É isso. Então eu já chego no lugar e eu expresso o meu jeito, com educação, com postura. Só que eu pergunto, e pior que chega nesses lugares chiques, parece que não tem um arroz e feijão pra você comer. É desesperador. Por isso que eu gosto de ir nos padaria, sabe? Um barzinho. Tem marmitex? Pô, me dá um marmitex aí, deixa eu comer. Não dá, cara, você tem que ser autêntico, não dá pra você ficar se fazendo. Eu não sou essa pessoa, eu gosto de ser eu mesmo em todos os lugares. É isso, simples assim. Vamos lá. Renuncie a hábitos que alimentem sua carne. Alimente o espírito. Vai me seguindo aí, pessoal, vai me seguindo. Pequenas atitudes diárias que transformam. Comece o dia em oração antes do celular. Putz, isso aí é difícil, hein? É difícil. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Eu aconselho você para que você leia um pouquinho da Bíblia. Vai lendo, gente, é muito bom.
Quando você chegar em Levítico, você vai tomar um susto, porque lá fala de mandamentos. Meu, Levítico você vai falar, eita, eu não sabia que isso era pecado. Ih, eu não sabia que isso daí estava errado. Levítico. Você vai ver que ele é bem pesado, assim, a forma como ele fala, mas é muito bom quando você tem o entendimento. Segue meu conselho. Mas leia tudo, tá? Bíblia. Ler a Bíblia toda no ano. Põe esse objetivo para você. E eu faço dessa forma. Vamos lá. Diga não para aquilo que te afasta de Deus. Escolha o silêncio ao invés da reação impulsiva. Pratique gratidão diariamente. Faça algo bom sem esperar retorno. Grandes mudanças, elas nascem de pequenas decisões consistentes, né? Aí o que você vai falar, ó? Você pode repetir algumas frases, tá, pessoal? Eu escolho renunciar hoje para viver o propósito amanhã. Eu não sou escravo do meu passado. Eu tenho domínio próprio. Lembra que eu falei do domínio próprio aí no começo da live? Eu não vivo por emoções, eu vivo por direção. Deus está me preparando para algo maior. O melhor de Deus ainda, né, está diante de mim, está à frente de mim. Ele ainda vai trazer o melhor. É aquilo, gente. Você pode continuar segurando aí o que te atrasa, não renunciando, fazendo o que você quiser. Ou você pode soltar tudo isso e receber o que Deus quer te entregar. A vida que você quer, realmente, ela está do outro lado da renúncia. Não é sobre você perder alguma coisa, né? Você falar, renunciei, então perdi tal coisa. Não. É sobre trocar o pouco que você tem pelo eterno, que é muito, que Deus tem para te entregar muito além do que você pode imaginar. Essa é a mensagem que eu tinha para você hoje. Eu vou fazer uma oração que eu escrevi essa oração, porque eu quero que você receba essa oração. Eu quero que você tenha essa oração no teu coração. E me segue aí, ó. Quem não me seguiu, me segue aí. Tá? E eu vou fazer a oração e vou terminar aqui. Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti. Eu reconheço que muitas vezes escolhi o conforto ao invés do propósito. Agora, em nome de Jesus, eu renuncio tudo aquilo que não vem de Ti. Renuncio hábitos, pensamentos, relacionamentos, atitudes e desejos que me afastam do Teu plano. Eu entrego o meu ego, o meu orgulho, a minha vontade no Teu altar. Me ensina a carregar minha cruz todos os dias. Gere em mim o coração obediente. Me dá força para dizer não ao pecado e sim ao Teu chamado. Eu declaro que uma nova fase começa hoje. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Em nome de Jesus, amém. Que Ele possa abençoar o seu dia, a sua semana, que você possa mandar essa live para muitas pessoas. Eu vou salvar ela mais tarde, vou colocar lá no meu perfil, vou deixar ela gravada lá. E se você tiver alguém que precisa ouvir essa palavra, que você possa entregar. Me segue, amanhã 7 da manhã, 7 quebradinho, 7:05, eu tô por aqui de novo, trazendo algum tema bacana para você ter um dia abençoado, maravilhoso, e que a gente possa ser tratado. Vai pra igreja, a igreja é um hospital, vai te curar. Lê a Bíblia todo dia, a Bíblia é um manual de vida. Ore para Deus, faça jejum, se ajoelhe no seu quarto agora e põe para fora tudo que tá entristecendo você. Você vai ver só, Deus vai cuidar da tua vida, Deus vai te dar o melhor. Deus ama a sua vida, tá bom? Até amanhã, fiquem com Deus, muito obrigado pela presença, pelo carinho. Se precisar, mandar uma mensagem no direct, alguma coisa que você esteja precisando, um conselho, uma palavra, fica à vontade, tá bom? Até amanhã, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.